Paula Neves, aluno do curso de Licenciatura em Pedagogia, iria apresentar o plano de aula referente à disciplina Estágio Curricular Supervisionado nos anos iniciais do ensino fundamental. O tema desta aula será Abordagem Histórica da sua cidade, da disciplina História para educandos do terceiro ano do ensino fundamental 1, com um tempo previsto de 50 minutos. Os conteúdos a serem trabalhados nesta aula são a história do município, no qual se faz uma abordagem acerca da constituição histórica da cidade, os espaços públicos de uma cidade, aqui será trabalhado a diferenciação entre espaço público e privado, municípios brasileiros, aqui serão identificados as capitais dos estados do Brasil, administração municipal. Neste tópico será discutido as esferas de poder que atuam em uma cidade, tais como o poder executivo, legislativo e judiciário, a cidade e o campo. Para este tópico serão apresentadas as diferenças entre a cidade e o campo, bem como suas relações de interdependência. Os marcos de memória da cidade. Aqui serão trabalhados os principais acontecimentos que marcam a memória da cidade. Os centros históricos. Aqui serão mostrados os principais monumentos que fazem parte do acervo histórico da cidade. Aqui nós temos algumas habilidades trabalhadas junto à BNCC, relacionadas ao conteúdo desta aula. Assim temos identificar os patrimônios históricos e culturais de sua cidade ou região e discutir as razões culturais, sociais e políticas para que assim sejam considerados, identificar os registros de memória da cidade, nome de ruas, monumentos, edifícios, etc., discutindo os critérios que explicam a escolha desses nomes, mapear os espaços públicos, lugar em que vive, ruas, praças, escolas, hospitais, prédios da Prefeitura e da Câmara de Vereadores, etc. Identificar suas funções. Competência. Espera-se que os alunos, ao terem contato com este conteúdo, sejam capazes de identificar os poderes que formam o governo municipal, reconhecer o modo de vida das pessoas que fazem parte da cidade e do campo, a compreender a importância dos poderes para a organização do município e identificar os elementos que compõem cada uma das áreas. As situações didáticas vivenciadas durante a execução deste plano de aula são ler e realizar atividades referentes ao assunto estudado, responder a exercícios relacionados ao assunto, confeccionar um roteiro turístico para enaltecer os pontos históricos da cidade. Recursos. Para esta aula serão utilizados como recursos quadro, caderno e atividade na folha, imagens, fotos, cartazes. O processo avaliativo será: o desenvolvimento do aluno será avaliado por meio de instrumentos de avaliações diversificados, tais como resolução de exercícios e outras atividades, trabalho de pesquisa ou experimentação individual ou em grupo, e atividades práticas. Aqui nós temos as referências bibliográficas utilizadas para este plano de aula, que é a BNCC e o livro da Maria Eduarda Noronha, Construindo e Aprendendo o Manual do Educador, da disciplina História. Boa tarde a todos. Nessa oportunidade estarei apresentando um pouquinho da pauta referente ao meu plano de ação. Plano esse que tem como tema a questão da preservação do meio ambiente, tendo como alguns princípios básicos, né, os objetivos, as habilidades, competências, situação didática, recursos e avaliação. Esse projeto ele tem por intuito atender a crianças do ensino fundamental do 5º ano. É uma carga horária de 40 minutos, onde é um projeto de longo prazo que será desenvolvido durante um determinado período.
E dentro dessas probabilidades, nós temos aí alguns princípios, como por exemplo, os objetivos de conhecimento, onde a gente vai estar explorando o eu, o outro, o nós, traços, sons, cores, formas e escuta e a fala. Além também das habilidades que serão desenvolvidas, tá? Relacionar a produção de lixo doméstico ou da escola, aos problemas causados pelo consumo e distribuição causados pelo consumo excessivo. E outro ponto importante é construir propostas coletivas para um consumo mais consciente e criar soluções tecnológicas para o descarte adequado e a reutilização ou reciclagem desses materiais. Além disso, também temos algumas competências, como por exemplo, despertar a criança para a importância de cuidar do meio ambiente, ler e interpretar um texto ou notícias científicas sobre questões ambientais, conhecer palavras e expressões científicas, relacionar informações científicas com o cotidiano e o contexto social, além da situação didática, onde serão desenvolvidas algumas parcelas desenvolvidas por partes. No primeiro momento, a questão do primeiro contato para com os alunos, trazer alguns questionamentos para que venham ser discutidos em sala de aula. Além disso, temos alguns recursos que serão utilizados, que serão muito importantes nessa construção. Caixa de som, papéis de EVA, tesoura, cola, TNT, papel de cartão, televisão, giz de cera, lápis, caixa, papelão. São alguns materiais que serão essenciais nesse projeto. A avaliação, diga-se de passagem, ela ocorrerá de forma observacional. Tá? Durante toda a realização da atividade, teremos a preocupação de observar como cada aluno em relação ao conteúdo deverá se comportar. Tá? Observar também as crianças desenvolvendo certas habilidades, certas consciências durante o processo. Isso será muito importante dentro desse conceito de observação, tá? Para assim poder chegar a uma conclusão avaliativa. Olá, eu sou o aluno Orlando de Lima Monteiro, do curso de licenciatura plena em Pedagogia da Universidade Estadual do Maranhão, Polo Codó. E nós estamos aqui para apresentar um plano de aula referente ao componente curricular Língua Portuguesa, onde nós teremos como título Como ler e interpretar fatos e notícias científicas. Nós achamos interessante trazer essa temática, porque geralmente os alunos têm facilidade em interpretar outros tipos de notícias e outros tipos de textos e fatos. E nós entendemos que seria interessante trazer-se uma forma didática de ensinar os alunos a ler e interpretarem fatos e notícias. Como objeto de conhecimento, nós temos a leitura e escuta, estratégia de leitura, apreciação, estética, estilo, planejamento de texto, e dos objetivos, talvez o principal seja esse: compreensão de leitura, língua oral e escrita. E nós temos também as habilidades trabalhadas nesse plano de aula, que seguem também baseado nos códigos da BNCC, conforme eles estão aqui relatados. E com relação às competências a serem desenvolvidas, nós temos conhecer um texto científico, suas características e particularidades, ler e interpretar um texto, uma notícia científica, e também conhecer palavras e expressões relacionadas às expressões científicas. A situação didática e de desenvolvimento desse trabalho será da seguinte forma: trazer-se-á uma notícia científica impressa, será apresentada aos alunos, que lerão em voz alta um parágrafo do texto. Em seguida, o professor fará a explicação relacionada ao texto e informará os alunos como se interpreta um texto científico. Os recursos utilizados serão papel A4, livro, quadro acrílico, pincel ou qualquer outro recurso que se julgar interessante e necessário. A avaliação referente a esse plano de aula se dará de forma contínua, levando em conta a postura, a forma como os alunos se envolveram ou se dedicaram a esse trabalho. Como continuidade da avaliação, nós teremos uma atividade escrita de reflexão crítica relacionada. E para as referências desse trabalho, desse plano de aula, nós temos aqui como referência principal a BNCC, Márcia Mendonça, Roxane Rojo, Isabel Soli e o Insights
da revista Nova Escola, onde se escreve e fala a respeito da temática em estudo. Obrigado a todos. Boa tarde, me chamo Valquíria Borges, sou acadêmica do curso de Pedagogia da UEMA, do Polo de Codó. Estou aqui hoje para apresentar meu plano de aula referente à disciplina de matemática, disciplina escolhida, das séries iniciais do ensino fundamental, referente ao estágio supervisionado obrigatório do curso. Somos sabedores que o estágio, para o curso de pedagogia, é o primeiro contato nosso, como futuros educadores, Então, é o momento da gente conhecer a realidade escolar e aplicar tudo o que a gente aprendeu na teoria. Dando continuidade à apresentação do plano de aula, o componente curricular será matemática, como já falei anteriormente. O título da aula será Comparando as Quantidades, referente ao ensino fundamental, primeiro ano. Duração da aula será de 40 minutos. Os objetivos de conhecimento, serão leitura, escuta, números, contagens, avaliar a quantidade de mais e menos e a compreensão de quantidade. As habilidades trabalhadas, conforme a BNCC, as escolhidas foram estas, que já está bem descrito já no plano de aula. As competências, o que a gente vai querer, comparar as quantidades, registrar diferentes estratégias de contagem, reconhecer os números, que os alunos reconheçam os números e façam a leitura das suas quantidades e que eles também conheçam as quantidades, qual tem mais, qual tem menos, qual tem a menos, qual tem a mesma quantidade, que eles saibam diferenciar. Como acontecerá essas situações didáticas? No primeiro momento, eles serão mostrados números de 1 a 20 para os alunos realizarem a leitura, Segundo momento, após essa breve retomada dos números, os alunos eles serão instruídos a realizar a contagem de diversas situações, no qual represente quantidades e instigados a identificar qual tem mais quantidade, qual tem menos quantidade, qual é o maior, qual é o menor. Quais os recursos utilizados? A gente vai utilizar atividade impressa, livro, quadro, pincel, retroprojetor e notebook. A avaliação, como ela irá acontecer? A avaliação ela ocorrerá de forma observacional e contínua. Será avaliada a participação do aluno e a atividade impressa para a fixação do conteúdo. Essas foram nossas referências utilizadas e muito obrigada pela atenção. Olá, eu sou o aluno Francisvaldo Almeida, sou aluno do curso de Pedagogia da turma 2017.1. Eu irei apresentar o plano de aula da disciplina Estágio Supervisionado dos anos iniciais do ensino fundamental. A disciplina componente curricular será Geografia. O título da aula será o sujeito, seu lugar no mundo. O ano em questão será o ensino fundamental, quarto ano, e o tempo de aula, 40 minutos. Bom, nos objetos de conhecimento será o território e a diversidade cultural. Quais serão as habilidades trabalhadas para esse conteúdo? Selecionar seus lugares de vivência e suas histórias familiares, componentes da cultura afro-brasileiras, indígenas, mestiças e migrantes, porque o aluno precisa dessa habilidade, porque ele precisa conhecer o ambiente que ele está inserido, a sua cultura e como também as outras culturas que existem além da que ele está vivenciando. Quais serão as competências? Utilizar os conhecimentos geográficos para entender a interação sociedade, natureza e exercitar o interesse e o espírito de investigação e da resolução de problemas. Desenvolver e utilizar processos, práticas e procedimentos de investigação para compreender o mundo natural, social, econômico, político e o meio técnico-científico. Okay? Nas situações didáticas, identificar a identificação dos membros da família do estudante para que sejam imigrantes, descrição dos costumes do lugar de vivência que tenham sido originado por influência de grupos de imigrantes. Então, tudo isso vai
incitar o aluno a conhecer mais da sua realidade e da realidade que o cerca. Então, o professor tem essa incumbência de estar instigando ele a conhecer mais os aspectos antropológicos. Quais serão os recursos? Papel Chamex A4, contexto impresso para cada aluno, livro didático, quadro de acrílico, pincel e notebook. O método avaliativo. Serão avaliados de forma contínua através da avaliação qualitativa, levando em consideração a aprendizagem prévia do aluno. A avaliação também se dará através da observação direta de cada aluno, aferindo se o mesmo conseguiu assimilar o conteúdo passado ou se ele tem capacidade necessária para organizar e responder problemas que podem aparecer em seu cotidiano. Aqui as referências, né, que é a BNCC, Base Nacional Comum Curricular, o documento curricular do território maranhense e o projeto Buriti Mais, né, interdisciplinar. Okay?